Olá, muito boa noite. Eu sou o Rodrigo Martins, o Dr. Camisinha. Seja bem-vindo a mais um programa. Hoje é o nosso 9º programa e é um prazer estar aqui falando com vocês. Esse é um programa que a gente vai falar sobre educação sexual, sobre prevenção do vírus HIV, das infecções sexualmente transmissíveis e também da gravidez na adolescência. Então, se você está chegando, por favor, siga as nossas redes sociais, tá? No YouTube, no Instagram, Dr. Camisinha, baixa também o nosso aplicativo, tudo bem? Vamos lá, Marcelo, muito boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço para falar sobre o livro, sobre minha vida, sobre HIV. Muito obrigado. Bom, gente, hoje a gente vai falar de um tema muito importante, tá? É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de conversar pessoalmente e fazer uma entrevista, então a gente vai falar sobre vivendo com o HIV nos tempos atuais, né? As pessoas ainda têm muito preconceito, muita falta de informação e também o HIV, nos anos 80, quando as pessoas pegavam, era uma sentença de morte. Hoje já não é assim, mas principalmente a gente tem que falar com jovens. Desculpa, nós temos que falar com jovens hoje sobre esse tema, porque eles estão pegando o vírus HIV e muitas vezes não se importam, não fazem o tratamento corretamente. Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho, há quanto tempo você descobriu que você é portador do vírus HIV? Então, foi em 2015, já quase 5 anos, né? E foi assim, eu não tava com nenhum sintoma, nada assim, eu soube, enfim, da morte de uma pessoa que eu me relacionei. Aí eu, né, desconfiei de alguma coisa e tal, e ainda demorei para fazer o exame. Fiquei naquela, será que eu vou? Será que é paranoia minha? Eu não estava sentindo nada, eu estava muito bem, e eu acabei fazendo, aí deu reagente, e aí fui encaminhado para um SAI, né, que é especializado, e lá também fiz outro teste, e também deu reagente, enfim, aí eu comecei a fazer, né, o tratamento, na infectologista, aí comecei a fazer o tratamento em si, né. E Marcelo, as pessoas quando elas descobrem, né, eu gostaria que você compartilhasse isso conosco, né, que você fez o exame e deu o reagente. Qual foi a sua sensação na hora? Você acredita, não acredita? Existe um momento de luto? Então, é algo assim muito pessoal essa parte, né, mesmo da descoberta, porque eu sei que pessoas que acabaram fazendo o exame, né, e deu reagente e não ficam tão abaladas assim, né. E pessoas que não dá reagente, elas não acreditam e fazem de novo, ficando naquela uma espécie de paranoia. Eu já vivi sem um luto, eu já fiquei muito mal assim depois da descoberta. Eu fiquei extremamente mal, triste mesmo. Eu não esperava mesmo o diagnóstico. E mas assim, como eu disse, o luto é muito pessoal, não é algo assim garantido, sabe? Vamos dizer assim, é algo vai de pessoa para pessoa. Eu vivenciei essa parte, até está no livro, essa parte está bem, tem um capítulo no livro que se chama Luto, que é bem exatamente isso, né? O personagem ele acaba vivenciando mesmo essa tristeza, até se recuperar leva um tempo. Mas assim, como eu disse, é pessoal mesmo, é muito de pessoa para pessoa, porque tem pessoas que elas sabem do resultado e acabam seguindo a vida adiante, não modifica tanto a vida dela. E como que foi, né? Você descobriu, começou a fazer o tratamento, mas quanto tempo você demorou para contar para os seus pais, para as pessoas que estavam mais próximas de você? Demorou bastante tempo, muito. Assim, na verdade foi nesse ano que eu contei para a maioria das pessoas, meus amigos, para minha família. É difícil falar sobre o tema, não é tipo diabetes. Quando você fala que você tem diabetes, o pessoal não fica assustado, né? O HIV ainda assusta as pessoas, elas têm dificuldade de falar sobre o assunto. E eu recebo muitas perguntas em relação a isso, né? Das pessoas, Marcelo, quando contar? De que maneira contar? Eu sempre acabo dizendo, olha, tenta saber como seus pais lidam com o assunto. Eu acho que é importante você jogar na mesa, assim, vamos dizer assim, né,
o assunto, para você, quando conversar com seus pais, não ter se for uma reação negativa, não te assustar também. Então tenta dialogar antes de você informar. Eu esperei me estabilizar. Eu não consegui contar no começo porque eu estava muito mal. Se meus pais, algum amigo meu me culpasse, sabe que rola muita culpa ainda. As pessoas querem achar um culpado, né? Então se alguém me culpasse por algo, me julgasse, eu ia ficar muito mal. Então eu esperei me estabilizar, fiquei bem, fui no psicólogo, fiquei indetectável. Aí sim eu decidi contar para alguns amigos e depois, por último, meus pais. Mas antes eu conversava com eles. Ó pai, e sabe, HIV hoje em dia não mata. Ô mãe, o que você sabe sobre o assunto? Então eu fui aos poucos, digamos, jogando a informação até chegar na divulgação real, né? Isso é importante, Marcelo, você falar, até porque você tratou isso com os seus pais, mas quando você perguntou isso para eles, o que você sentiu? Eu quero que você seja bem sincero nisso, porque tá dentro de casa, né, no seu caso, mas às vezes os seus pais conheciam sobre isso, tinham medo? Como foi a reação deles? Não, eu percebi que eles tinham aquela visão do HIV dos anos 80, né? Que era da morte, que era relacionado a marginalidade, a prostituta, aquela coisa toda, prostituta, viado e, sei lá, e drogado. Eles tinham esse pensamento, eu percebi isso. Por isso que eu comecei a tentar falar com eles sobre o assunto. Quando eles souberam do meu livro, aí eu acho que eles começaram a desconfiar. O livro sobre HIV, né? Então, Marcelo, eu acho que começaram a ter essa desconfiança. Mas eu fui conversando com eles e eles foram melhorando em relação ao assunto. Eles foram desconstruindo o que eles construíram na cabeça durante tanto tempo. Tá, então você está me dizendo que aí, com a sua experiência você escreveu o livro e aí através do livro foi uma porta de entrada para você falar que você era portador do HIV, é isso? Também. Ajudou a falar sobre mim de uma forma mais assim... Foi uma maneira de eu contar também. O livro você viu isso também, de uma maneira de eu contar para meus pais, para meus amigos, quem eu sou, né? Na verdade é uma nova condição que as pessoas ainda elas acham que é um bicho de sete cabeças, conviver com HIV hoje em dia, ou estacionário lá atrás, né? Então pensam Cazuza, pensam em morte, ainda tem muito isso. Então com o meu livro foi uma espécie de eu falar para meus pais e também uma espécie de tentar divulgar como é viver com HIV hoje em dia, que não é tanta, não é uma tragédia como era antes, né? Hoje em dia você consegue viver muito bem. Tá, joia. E olha só, o Marcelo ele ficou falando aqui sobre as pessoas procurarem uma culpa, né? Na verdade, ninguém é culpado nessa história, né? Todos nós somos vítimas da falta de educação sexual, que eu acho que hoje é o maior tabu que tem. Nós não falamos isso dentro das escolas, não falamos isso dentro das igrejas, né? E as pessoas elas vão levando a vida e quando elas crescem, chega o filho adolescente, o pai que, como não conversou com o pai e vai passando de geração em geração, não sabe como transmitir isso. Então esse programa é justamente para isso, né? Então se existe um culpado é a falta de educação, é a falta de incentivo para que a gente possa levar esses assuntos dentro de cada escola, dentro das igrejas, porque hoje, gente, o adolescente com 12 anos ele já tem acesso à pornografia, já tem acesso à internet, e assim, as pessoas, como eu converso, o Marcelo também conversa, as pessoas elas têm muito medo, têm muita dúvida do HIV, não se fala dentro de casa. E aí, Marcelo, para a gente finalizar esse bloco aqui, aonde que você procurou ajuda? Quando você descobriu, começou um tratamento, tudo isso foi pelo SUS? Então eu fui no SAI, né, que é o específico para quem começa a fazer tratamento de HIV. E lá eu soube que tinha psicóloga, comecei na psicóloga, lá que trabalhava lá, e ela também indicou grupos de apoio. O GIV, por exemplo, Grupo de Incentivo à Vida, que é ótimo, lá é tipo uma terapia em grupo, onde você conhece assim várias pessoas que já têm HIV há muito tempo ou que descobriram recentemente. Então é bom você trocar a sua história, você ouvir a história dos outros, você não se sente tão sozinho, sabe? Uma coisa que eu percebo que eu recebo muita mensagem, o pessoal se sentindo muito sozinho.
parece que é só ela que tem HIV. E não, nesses grupos de apoio você conhece uma afinidade de pessoas, mulheres, homens, idosos, enfim. Então, o que eu recomendo é procurar ajuda. Se você não está se sentindo bem, né, procura um psicólogo, tem psicólogo de graça por aí, procura grupos de apoio, tem o Pela Vida, o GIV, tem outros também que eu não me recordo agora o nome, mas se você pesquisar, tem vários grupos que você pode se sentir melhor, conversar, ouvir histórias, você vai se sentir bem conforme o tempo vai passando, você acaba se sentindo melhor, não tão solitário, angustiado, sabe? E essas reuniões são semanais, a cada 15 dias? Como que funciona? Eu acho que no GIV tem toda quarta-feira ou quinta-feira tem reunião de novas pessoas. Aí depois tem uma outra reunião de pessoas que já estão lá há bastante tempo. Se vocês se informarem ali no Google, dá uma pesquisada, vocês vão se atualizar, vocês vão se informar melhor. Mas sempre tem grupos de terapia em grupo mesmo e que podem ajudar bastante as pessoas. E o psicólogo mesmo, o psicólogo, ele para mim, no meu caso, foi muito, muito bom. Se vocês tiverem a oportunidade de ir, eu recomendo porque me ajudou bastante a me reerguer, a ficar bem comigo mesmo. E Marcelo, por que que você decidiu tornar isso público, né? Porque eu vejo assim, existe aquele preconceito de você primeiro romper a barreira de falar com os pais, né? Mas depois você vira público falar, né? Porque não é fácil você estar diante da televisão ou diante da internet e você se expor. Por que que você decidiu fazer isso publicamente? Então, primeiro porque eu ia me sentir muito mal falando sobre o livro e mentir que ele é ficção, que ele não é baseado em mim, sabe, baseado no que eu vivi. Eu já me senti até culpado até. E então eu pensei, poxa, eu não posso divulgar o livro, falar sobre o livro e dizer que ele é só ficção. Não, ele é baseado no que eu vivi. Tem trechos de ficção? Tem. Mas a espinha dorsal do livro, ele é totalmente baseado no que eu vivi. O Maxwell, ele é um alter ego meu. E segundo, porque eu percebo que você viver no armário do HIV, eu meio que alimento esse estigma, esse preconceito. Eu dizendo aqui, né, falando, olha, tá tudo bem, as coisas vão a vida vai seguir de alguma maneira. Eu acho que eu me escondendo, como era antigamente, as pessoas falavam sobre HIV, aí tinha aquele borrão, né, no rosto, e era uma coisa meio, nossa, olha, você ficava assim, super, né, nossa, por que você está se escondendo? E não tenho o que esconder, não tenho que ter vergonha. Então claro, como você disse, não foi uma decisão fácil. Eu fiquei muitas vezes, voltei atrás e não, ai, como vai ser, tem muito preconceito, muita violência por aí também, né? Sei lá, então não foi uma decisão fácil, mas assim, eu pensei nisso, sabe, em ajudar outras pessoas de alguma forma, eu falando de mim. Porque quando eu soube de mim, a minha referência era sempre o quê? Cazuza, Renato Russo, Fred Mercury, pessoas que faleceram. Eu nunca tinha uma referência de alguém de agora, alguém convivendo com HIV agora que esteja bem. Então, eu acho que se uma pessoa quer descobrir agora, ver agora essa reportagem, ela vai se, poxa, ele está bem, é jovem, vai se identificar, né? Então eu pensei nisso, em ajudar as pessoas também a dizer que está tudo bem, você não vai morrer daqui a pouco, você não vai adquirir alguma doença, vai estar tudo bem. Eu conheço pessoas que casaram depois de saberem do HIV, tem filhos, entendeu? Tá, joia. Bom, gente, a gente está encerrando o nosso primeiro bloco agora. Vamos para um break e nós voltamos rapidinho. Olá, estamos de volta, né? Hoje nós estamos falando do tema Vivendo com HIV nos tempos atuais. Nós queremos quebrar os tabus, queremos levar informação para dentro de casa. Então, se você está nos assistindo agora pelo Facebook, quer mandar perguntas, tá? Curiosidades, por favor, escreva aqui embaixo que nós vamos estar respondendo,
tá joia? Você também pode acessar os nossos vídeos pelo YouTube, Dr. Camisinha, pelo Instagram também, e baixe o nosso aplicativo gratuito, tanto no iOS quanto no Android. Nós já temos mais de 10 mil downloads. Gente, nós estamos falando sobre o HIV, que é uma infecção sexualmente transmissível tão moderna, mas com muito preconceito por trás. E hoje o Marcelo está aqui compartilhando um pouco da experiência dele, né? Ele escreveu um livro sobre isso, ele teve um momento de luto, demorou 4 anos, né, Marcelo, para você contar para seus pais? 4 anos para você contar. Então, gente, imagina, né? A pessoa ela fica com aquilo. Então, se você está assistindo agora, se você descobriu o diagnóstico, não fique esperando, né? Vai atrás de tratamento, né? Os medicamentos são super seguros. O Marcelo ele está aqui falando um pouco da vida dele, compartilhando com você, justamente para você não ter medo, né? Não pode se sentir culpado também, porque se já pegou, agora a gente tem que ir atrás do tratamento, não pode ficar em casa, tá bom? Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os antirretrovirais, né? Há quanto tempo você descobriu? Você começou a tomar logo em seguida? Teve efeito colateral, não teve? Fala um pouquinho sobre isso. Foi no mesmo ano, logo que eu descobri, me levaram para marcaram com a infectologista e o primeiro que eu comecei a tomar foi aquele 3 em 1, que eu não me lembro o nome agora dele. Ele me deu alergia. E depois comecei a tomar um outro, ela mudou, eu nunca lembro o nome. Aí ela mudou para o segundo, aí eu fiquei um tempo, não me deu nenhum efeito colateral nenhum. E agora eu tô tomando Dolutegravir, que é o top, assim, o último, é o melhor, assim, que foi o último lançado aqui no Brasil, né? E também não me deu nada, nada. O único desconforto que eu senti foi a alergia que eu tive na pele, do primeiro. Mas esse último que eu tô tomando, não sinto realmente nada. Nada, como se não tivesse tomado nada. E você tem a disciplina de tomar todos os dias, tem momento que você esquece, e também assim, quanto tempo demorou para você se tornar indetectável? Eu acho muito importante a gente falar disso, Marcelo, para as pessoas, porque muita gente não tem a consciência, às vezes toma, fica indetectável e para de tomar, e não é assim, né? Não. Eu me tornei indetectável, eu acho que também foi no mesmo ano, no finalzinho do ano, e foi muito rápido também. E é importante ressaltar, né, que você tomando a medicação todo dia, da maneira... Eu tomo antes de dormir. Então vira meio que um hábito, tipo escovar dente antes de dormir. Não consigo não escovar o dente antes de dormir. A mesma coisa, tomar medicação antes de dormir, vira um hábito. Às vezes até ocorreu um dia de eu esquecer, mas eu acordo assim e tomei, né? E isso é bom ressaltar de você seguir corretamente, porque você se torna indetectável muito rápido. Quer dizer, claro, varia, né, do organismo da pessoa, mas se você não seguir corretamente, o objetivo é se tornar indetectável e você consegue. E isso melhora o quê? Você fica saudável, né, porque o vírus reproduzido no seu organismo ele diminui. Você fica saudável e você não tem o risco de você contaminar alguém, né? Hoje em dia tem uma sigla, né? Que é II, né? Que é indetectável e intransmissível. E eu não estou falando aqui, né? Assim, porque eu quero falar, porque foi um estudo já, tem 3 estudos já dizendo que quem é indetectável não transmite o vírus HIV. Então não é eu estou falando aqui, são vários estudos que já fizeram. Então é importante. Como eu disse, efeito colateral quase que não tem, né? Eu não tive. Tem pessoas às vezes tem algum dor no estômago, às vezes não dorme direito e tal, mas depois passa. Você se torna indetectável, né? Você não transmite HIV, você fica bem, né? A possibilidade de você desenvolver AIDS é muito mais difícil. É muito mais difícil. Então você pode até, sei lá, ficar idoso e morrer de qualquer outra coisa e de AIDS você não vai morrer. Então por isso é importante ressaltar. Você que descobriu agora, tenta ser disciplinado, tome a medicação para se tornar indetectável, que é a sua vantagem. Você só tem o benefício de você ser um indetectável, que é bom ressaltar que as pessoas não sabem ainda o que é, né, o que é indetectável ainda. Então é importante ressaltar. Você que acabou de descobrir, a vantagem é essa, você fica saudável
e protege a pessoa que você está se relacionando. Marido, namorado, namorada. Eu também vi que no começo você estava falando que você perdeu uma pessoa que você amava porque manifestou AIDS, né? É muito importante a gente falar disso porque a gente está falando hoje o HIV, né? Ele mata hoje, desculpa, a AIDS mata hoje no Brasil de 12 a 15 mil pessoas por ano, né? Então, se a pessoa não trata o vírus HIV, ela vai desenvolver a AIDS e vai virar óbito. Então, a gente não pode tratar isso como estatística. Ah, é 12 mil só, é 15 mil, tem outras doenças que matam muito mais, como a tuberculose, enfim. O mais importante a gente saber é que é uma vida. E quando você ama essa pessoa e você vê que ela morreu daquilo, isso também choca. E como que foi isso, né, Marcelo? Você viu isso do seu lado, né? E aí, qual foi a sua reação? Eu queria que você explicasse isso pra gente. Então, foi assim, eu fiquei muito assustado, né? Porque imagina, se eu vi que alguém morreu de AIDS hoje em dia, e por mais que seja chocante, ainda existe. Tem muitas pessoas que relutam em começar o tratamento por conta do estigma. Ainda tem isso. Ou pessoas que têm uma realidade diferente da minha, que vivem na periferia, ou pessoas que são transexuais também. Tem muito preconceito quem é transexual, quem é, enfim, travesti, não sei muito o termo, a diferença. Mas eu sei, eu vivo numa uma bolha minha de homem branco, classe média, assim. E as pessoas que vivem na periferia, lá no Acre, no Nordeste, então tem realidades diferentes da minha. Eu sei que existem ainda pessoas que morrem de AIDS. Então, quando eu soube que né, a pessoa que eu me relacionei morreu, eu levei um choque tremendo, né? Poxa, como assim? Tem tanta informação, mas vai saber que estava se passando na cabeça da pessoa. Às vezes a pessoa ela não consegue começar o tratamento por conta desse estigma todo, porque ninguém fala, tem medo do julgamento, tem muito julgamento ainda, as pessoas julgam muito. Ah, ela transou bastante. A primeira coisa o que eu mais ouço é isso. Nossa, então você transou, sei lá, com todo mundo. Eu falei, Teve não. múltiplos parceiros. Eu falei, não, eu tive poucos relacionamentos e eram namoros, assim, né? O próximo de um namoro. E então é bom dizer isso, né? Que independente do seu comportamento sexual, né? Se você transa bastante, sei lá, vai na balada e trepa, ou você é casado, sabe, o namorado, o importante é você conversar sobre o seu parceiro e usar o preservativo. Hoje tem PrEP, PEP, então tem um monte de método para você não ficar mais tranquilo na hora de transar, né? É muito importante, o Marcelo está compartilhando, gente, e assim, vocês têm que se colocar no lugar da pessoa, né? A gente vive hoje um estigma muito grande. Eu recebo algumas dezenas de mensagens e com informações absurdas. Vou dar exemplo aqui. Uma mulher, o filho dela estava namorando uma pessoa que teve vírus HIV, chegou na casa dela para comer e ela não sabia, pegou os talheres e jogou fora. Prato, jogou fora. Que absurdo. Outro exemplo uma mulher tinha filha e o cunhado era portador do vírus HIV e foram passar um final de semana num sítio e o cunhado, portador do HIV, pegou a criança para brincar na piscina, porque era sobrinho, e a mãe ficou desesperada, achando que na piscina ia passar alguma coisa. Então, assim, a gente tem que ter muita informação, né? O HIV ele é transmitido pelo sangue, esperma, secreção vaginal e o leite materno. A pessoa tem que ter alta carga viral, ok? E ter troca de fluidos nas relações. Quais são as relações de maior risco, né? Primeiro é a anal, depois a vaginal e a oral. Receber sexo oral não transmite o vírus HIV, mas a gente está falando do HIV aqui, mas existem outras ISTs também, como sífilis, como gonorreia. Então a gente tem que ter bastante informação e tá falando disso. E aí, Marcelo, como que foi reconstruir a sua vida emocional, né, e às vezes sentimental? Porque às vezes você descobre, você conhece uma nova pessoa, você está gostando daquela pessoa, você já conta, como que é isso? Como que você lida com isso depois que você descobriu? Então, é muito pessoal também, porque assim, eu já ouço muitas histórias de pessoas que simplesmente elas levam a vida adiante, o comportamento sexual, o afetivo que elas tinham antes de descobrir o HIV continuou, né, não mudou muito. No meu caso não, eu fiquei assim um tempão, realmente sem querer ter relacionamento nenhum, tipo libido zero, assim. E fiquei quase um ano assim, só. Também foi bom porque foi um ano
que eu fiquei indo na terapia, então foi um ano que eu tirei para me conhecer melhor, sabe, doutor? Foi um ano que eu tive uma autodescoberta, um autoconhecimento, então eu também nem tive cabeça para ficar pensando em ter alguém para namorar, enfim, para conhecer. Mas com o passar do tempo, aí, claro, surge interesse e tal. E hoje em dia realmente é algo que o HIV não me atrapalha nas minhas relações. Mas assim, eu tô dizendo, né? Eu sei que tem Sim. pessoas que não conseguem se relacionar mais, acho que vai ser complicado e tal. E hoje tem as relações soro diferentes, né? Então, né, a pessoa sabendo que você ainda é detectável, não tem nenhum problema, não vai acontecer absolutamente nada. Pode usar PrEP também, enfim. Então tem vários meios de você se precaver para que a sua relação não vai ter um risco de ter uma contaminação, uma infecção, né? Legal, e agora a gente está aqui com o seu livro aqui, né, Positivo Maxwell, é um livro que ele escreveu da própria experiência que ele teve, né, em descobrir que ele era portador do HIV, né, e agora eu quero que você fale um pouquinho desse livro aqui, quanto tempo você demorou para escrever ele, né, como que surgiu essa ideia do livro, fala um pouquinho para a gente, porque você está compartilhando a sua vida aqui É. dentro, né? Então, eu sempre assim quis publicar um livro desde adolescente, desde sempre. E quando eu sempre fui postergando e tal, não vai dar certo, não tive muito estímulo de ninguém. Quando eu soube do HIV, me veio poxa, é agora, eu preciso fazer, eu preciso publicar um livro, né? E a minha psicóloga falou assim, Marcelo, por que você não escreve um diário enquanto você está passando por esse processo todo? Porque, como eu disse, eu não falei para ninguém. Meus pais não sabiam, ninguém sabia. Então aí depois que eu escrevi esse diário meu, eu reli, eu pensei, poxa, por que não transformar num livro, né? Então aí eu amadureci essa ideia, reescrevi, aí pus alguma ficção, um alter ego meu, e aí eu resolvi, não, eu vou escrever um livro baseado no que eu vivi. Eu sinto falta de outros livros sobre HIV atuais. O que eu acabo descobrindo, acabo lendo muita coisa lá de trás, né? Então eu pensei, poxa, se eu puder ajudar de alguma forma escrevendo esse livro, eu vou estar já, sabe, assim, já satisfeito. Então surgiu o Positivo Maxwell desse jeito, sabe, de tentar... Eu acho que, como você disse, de alguma forma esse livro me ajudou a falar sobre mim. Ele pode ajudar alguém também, alguém que está descobrindo agora. Esse livro pode ser uma ajuda também de não se sentir tão sozinho. Iniciar minha carreira de escritor, que eu pretendo escrever outros livros também. Não exatamente sobre HIV, mas eu também pretendo escrever outros livros e ter uma carreira, né? Legal. Gente, estamos terminando o programa. Para mim hoje foi super importante. Primeiro que é o nono programa que eu estou fazendo. Não sou apresentador, mas a gente está aqui para levar educação sexual para você. Marcelo, está passando o seu e-mail aqui, já passou. Gostaria que se alguém tivesse oportunidade, pode seguir nas redes sociais também. Sim, só se a me pessoa seguir. descobrir que tiver HIV. Só no Facebook, Instagram, Twitter, quem quiser comprar o livro, é só conversar comigo. Ou mesmo no site da editora Metanoia, quem quiser comprar online também pode comprar. Enfim, o importante é vocês lerem. Ou conversa comigo que eu entrego pessoalmente, não tem problema. O importante é vocês lerem. Pessoal, foi um prazer estar falando com o Marcelo aqui. Divulguem isso, compartilhem isso na internet, que é importante. Às vezes você tem uma pessoa que você ama, que está com HIV, e ela está presa dentro de si por falta de informação. Então, mais uma vez, obrigado. Tenha uma ótima noite.